Oi, turma. Desculpem, ontem eu não postei, né, algum comentário, uma leitura sobre o Isamitiba. Eu tive um contratempo aqui. Eu resolvi fazer um passeio de última hora. Então, tem dias que a gente precisa, né, para renovar um pouquinho a energia. Então, hoje, do livro Quem Ama Educa, Isamitiba, na parte um, Educação, como vive a família hoje. No capítulo 4, Ser Feliz, aí tem o texto. A gente estava vendo primeiro aquela felicidade egoísta, né? E agora tem a felicidade familiar. Todo o interesse da pessoa volta-se para o bem-estar exclusivo da família. Pouco importa o que acontece com as outras famílias. Cerca-se de todos os recursos para garantir sua segurança. É como um animal protegendo a prole. Essa família se considera perfeita. Pai e mãe acreditam piamente nos filhos como se eles nunca mentissem e atacam ferozmente todos os que ousarem mexer com eles. Fora de casa não tem pruritos em se aproveitar de posições vantajosas e explorar os funcionários, a comunidade, até mesmo a sociedade para trazer benefícios somente para a própria família. Quando acontece um desastre ou um tumulto social, é natural que os pais se preocupem com os próprios filhos. O que não é natural é preocupar-se apenas e tão somente com eles, sem pensar nos outros que estão sofrendo. Tampouco é natural que os pais se voltem contra a escola que adverte seu filho, sem saber os reais motivos. Só porque o filho está envolvido, significa que o outro está errado? Essas famílias educam suas crianças para transgressão social, pois reforçam suas delinquências. As crianças precisam sentir que pertencem a uma família. Elas carregam esse amor dentro de si para onde forem, inclusive em seus primeiros passos da escola. A sensação de pertencer à família as defende de ser adotadas por traficantes, bandos de delinquentes ou fanáticos de qualquer espécie. Aprovar tudo o que a criança faz ensina-lhe que quem a ama satisfaz todas as suas vontades, mas a própria vida vai se encarregar de contrariá-la. Quando não quer ficar na escola sem a mãe, por exemplo, a criança pode entender que a escola não a ama. São regras psicopedagógicas. É a primeira norma clara que a criança vai ter de enfrentar caso não tenha aprendido outras regras em casa. Então, nessa questão da felicidade familiar, eu ainda acredito que esteja dentro daquela felicidade egoísta, né? Porque a felicidade egoísta, primeiro que nós estudamos, tudo gira em torno do umbigo da criança, né? Tudo é ela. Ela não se importa com a família, ela não se importa com ninguém. Essa felicidade familiar, você acaba reforçando a felicidade egoísta, né? Porque a criança sempre tem razão. Quantas vezes você não chama uma criança na escola, por exemplo, como professora, você fala, olha, o teu filho está dando problema, né? O comportamento dele não é adequado, ele machucou um coleguinha, ele não faz a lição. A mãe vira e fala, não, mas em casa ele faz tudo. Em casa ele ajuda o irmão, em casa ele é amoroso, ele só beija, ele só abraça, ele não bate em ninguém. É aqui, o problema é o outro, o problema não é meu filho. Né? Eu tinha muito disso, de ir na escola para ver o comportamento do meu filho, né? Eu, porque em casa eu sei que o comportamento é um, e na rua o comportamento é outro completamente diferente. Tá sem a mãe, eles acabam agindo por conta própria e muitas vezes eles vão buscando aquela liberdade que a mãe dentro de casa não dá, né? Então eu sempre falei, olha, respeita o professor, como eu ouvi minha mãe a vida inteira, eu sempre repeti, falei, respeita o professor, respeita seus colegas, se não dá para ser amigo, se afasta, vai fazer suas coisas sozinho, mas a gente sabe que no estado é muito difícil, principalmente na rede estadual, não dá para ter bons amigos, né? Grande parte da criançada já está envolvida com droga desde os seus 6, 7, 8 anos de idade. Isso não é novidade para a autoridade, eles realmente não tomam providência a respeito, né? Fica uns programas aí que a polícia militar tenta fazer alguma coisa, um grupo de GCM, mas são programas soltos, de pouco tempo, de pouca duração, né, que vem, fica ali 2, 3 meses, uma vez por semana, e eu falo que são soltos nesse sentido, não pela falta de comprometimento de GCM ou da polícia, não, porque eles estão tentando. A falta do compromisso é realmente da educação, da área da educação, que faz muitas coisas, mas na verdade só para tirar fotinho e falar, olha, nós estamos fazendo tal trabalho. Mas não são aqueles trabalhos de eficácia mesmo, para combater, para prevenir a questão das drogas, que é o pior que tem dentro da escola, é isso aí. O que gera indisciplina, o que gera essa matança agora, né, de
aluno querendo matar professor, aluno querendo matar aluno, se deve são usuários. Grande parte dessas pessoas são usuários. Raridades são aqueles que são realmente desequilibrados emocionalmente ou psicologicamente, né? Raros. Grande parte tem envolvimento com droga. Por isso que acontecem esses atos violentos na escola. E aí você chama a família e fala, olha, teu filho tá com um comportamento estranho. Ah, não, mas dentro de casa é normal. Ele chega, ele fica dentro do quarto dele, ele só escuta música, ele só joga, ele não faz nada. A família não quer aceitar. Então eu ia na escola e acompanhava meu filho. Falava, olha, não quero você mastigando chiclete dentro de sala de aula, não quero você respondendo a professora, eu quero que você faça a tarefa, faz a sua obrigação e acabou. E aquele discurso antigo, né? Você não trabalha, você não tem nada para fazer, você não tem que se preocupar com nada, então só estuda. E estuda direito. Então eu ia na escola para ver se estava indo tudo tranquilo, né? Se ele realmente estava fazendo as tarefas, se ele não estava infligindo nenhum tipo de lei. E quando eu chegava, o medidor, né, que eu sempre falei que isso era errado entre os professores dele, é que eles mediam meu filho pelo todo, né? Já que grande parte dava trabalho, ele era o menos problema. Eu falava assim, então, eu não quero menos problema, eu quero que não dê problema, né? Ah, não, mas ele é bonzinho, ele é respeitador, ele é educado. Falei, beleza, até aí eu nunca tive reclamação. Aí caiu que um dia eu cheguei e ele estava virado de costas pro professor. Aí já tinha uns 15 minutos de aula, 10, 15 minutos de aula, e ele de costas pro professor, não tinha nem arrumado o material dele ainda. Aí eu falei pro professor, faz quanto tempo que você passou a lição aí? Ele falou assim, já deve ter uns 10, 15 minutos. Eu falei, ele não tirou nem o material ainda, por quê? Não, é normal, Patrícia, daqui a pouco ele tira, ele faz tudo. Eu falei, não, ele pode até fazer tudo, mas ele tá de costas pro senhor e não tá assistindo a aula, não tá prestando atenção no que tá na lousa, não tá fazendo a lição. Por quê? Porque a conversa lá atrás tá melhor? Chama ele pra mim. Aí chamei, tirei ele lá fora da sala. Quando eu comecei a rezar o terço, eu senti que tinha alguma coisa na boca dele. Eu falei, o que tem na tua boca? Chiclete. Eu falei, ah, que bonito. Eu, professora, não aceito aluno com chiclete na sala de aula. Que eu acho o fim da picada você tá falando com a criatura e a criatura parecendo uma vaca ruminante na tua frente ali. Né? Eu acho tremenda falta de educação. E fui criada e educada dessa forma e eu acho que é por aí o caminho, né? Aí eu falei pra ele, agora você vai engolir isso daí. Aí ele, falei, vai engolir. Eu falei pra você que dentro da sala de aula não é lugar pra isso. Quer dizer, lugar nenhum. Chiclete é uma porcaria. Só faz mal pros dentes, pro hálito, pro estômago. Não tem que usar essa porcaria. Mas já que quer usar, na sala de aula não. Engole. Ai, Patrícia, mas você foi muito rígida com ele. Não fui não, porque nunca mais ele mastigou chiclete na sala de aula. E pergunta pra ele se ele lembra desse episódio. Lembra. E eu tenho certeza que quando for pai, ele vai falar a mesma coisa pro filho dele. Faz respeito. É questão de respeito. Você vai passando isso pro teu filho, né? E eu passava dias, às vezes que dava para eu passar na quadra, eu olhava o que estava acontecendo em volta, se tinha gente drogada lá, se acabando na droga em volta da quadra, porque ela é exterior, né, do prédio da escola. Chamava a viatura, ó, tá cheio de porcaria lá em volta da quadra lá. Meu filho não tá conseguindo fazer atividade, só bagunça. Então, eu procurava ver os dois lados, né? Sempre que colocavam ele como aluno mediano, porque a sala era terrível, eu falava, não, então dá para puxar mais, porque eu não tô aqui para ver pelos outros, eu não tô aqui para ver a educação dos outros, eu tô para ver a educação do meu filho. Então eu cobrei muito, eu peguei muito pesado, sim, para que ele não desviasse do caminho. O caminho é esse aqui, ó, você vai estudar, você vai trabalhar, você um dia vai ter a sua família, e vai ser pai também, e vai ter que ser exemplo do teu filho, né? Então, já vi como professora posições completamente contrárias. Né? Professor, o pai chegava lá, mas o meu filho não faz nada, meu filho é bonzinho, eu acho que é o filho do outro que está dando trabalho. O filho do outro pode estar dando trabalho também, né? Porque quando um não quer, dois não brigam. Se tem dois ali que não estão se entendendo, o outro também não é santo. Mas geralmente o pior era aquele que o pai vinha e falava assim, mas em casa ele não faz nada disso. Em casa ele é tão bonzinho. Aí protege aquela criatura, né? Já tive aluno excepcional que eu puxava, né? Tá lá numa escola regular, tem que puxar também. Não tem essa de, se a gente não puxa, tá discriminando. Se a gente puxa, tá discriminando. É difícil. O aluno excepcional, e hoje em dia se tem muito laudo, né, do autista, ele entrou numa escola regular. Desculpa, não tem como. Se eu tratar sozinho, é discriminação. Se eu tratar em grupo como os outros, é discriminação porque ele é diferente dos outros.
Então, o ideal aí seria uma escola realmente preparada, com bons profissionais, que tenha desenvoltura para trabalhar com essa criança. E ele fazer aquela parte da socialização numa escola regular. Aí eu acredito que a coisa funcionaria melhor. Mas o Estado não quer ter dívida, né? Não quer ter mais gasto, então pega um pobre de um professor que não tem conhecimento nenhum, enche uma sala com 35, 40 crianças e fala, tá, tem um autista aqui, se vira com ele. Se ele jogar a carteira pro alto aí, se ele quebrar tudo, se ele arrebentar tudo, problema seu. Você ainda vai pagar a indenização pro Estado que você está deixando acabar com a carteira que pertence ao Estado ou à prefeitura, né? Então, assim, o professor ele está numa saia justa. E se a família não assumir a parte dela, a saia justa do professor fica extremamente justa, né? Por isso que muitos estão falando, se a família não quer nada com nada, eu também não quero. Porque fazendo sobra, se não fizer sobra também, o professor tá num beco sem saída. Então, a felicidade familiar não pode estar acima de tudo, né? Essa felicidade familiar que acolhe a criança de uma forma que ele vai ser o super protegido, isso está extremamente errado. Não é que você tem que ficar apontando só defeito, mas corrigir a cada defeito, né? Você tem que estar atento ao teu filho, você tem que estar atento ao teu aluno. Se você deixa o aluno mastigar chiclete em sala de aula, você está deixando ele vir falar com você de igual para igual. Você está dando uma liberdade para ele que ele não tem a maturidade ainda para assumir. Quando você se coloca de igual para igual com uma pessoa, você tem que ver que ele tem a maturidade para conversar com você. Se ele não tem a maturidade, desculpa, ele está na hierarquia, ele está na parte de baixo ainda. E ele tem que te respeitar, né? Então existe uma hierarquia tanto familiar, como existe também dentro do conceito da educação, da escola. Eu devo à minha coordenadora, que deve à minha diretora, que deve à supervisora, tem hierarquia. Então o aluno deve a mim, o filho deve ao pai. Não tem essa, senão daqui a pouco é o rabo que abandona o cachorro. Não é assim que funciona. Então, a felicidade familiar, você vai encontrar dentro desse grupo pessoas omissas, que veem a criança deitando e rolando e falam, ai, que bonitinho, eu não sabia que ele já sabia fazer isso, olha, ele bateu no colega, esse daí vai se defender, hein? Nossa, ele fez só por defesa, não foi por maldade, né? Eu peguei um Uber agora de manhã, eu e as histórias de Uber, né? O rapaz falando pra mim assim, nossa, meu filho, ele tem 6 anos de idade e ele tá questionando a professora, ele tá irritando a professora. A professora manda ele escrever o nome, ele escreve, o nome dele é João, ele escreve João, 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 João. E sendo que ele já sabe escrever o nome João Davi, né? Então, ele gosta de irritar a professora. Ele gosta de perturbar a professora. E ele tá tirando o juízo dela, tanto é que ela tá me chamando para ver a aula, ver como que ele se comporta na escola. Outro dia ele virou uma estrela, que quase quebrou o pé com isso dentro da sala de aula. Ele virou as carteiras da sala de aula, precisou de 2 professoras segurar um garoto de 6 anos de idade, né? Aí ele pegou e falou assim, porque a ex-mulher permite tudo, né? Tudo pode. Então ele é separado da ex-mulher e a criança, eu acho que revoltada com essa situação de que um pai mora numa casa, a mãe numa outra, o pai já casou de novo. As pessoas não dão a devida atenção, ela tá falando, olha, eu tô aqui, pelo amor de Deus, alguém me enxerga, né? E estão enxergando, mas como? Dando risada. Nossa, você já viu uma criança de 6 anos jogar as carteiras tudo pro alto e 2 professoras ter que segurar? Ele falava e dava risada. Aí eu virei pra ele e falei, olha, rapaz, desculpa, não tenho nada a ver com isso, mas já que você tá falando, né? Enquanto professora, enquanto mãe que eu sou, eu vou te falar o seguinte, hoje você dá risada, porque teu filho vira as carteiras e precisa de 2 professoras para segurar ele. Mas lá na frente, ainda vai ser motivo de piada na família, né? Ainda você vai sentar velhinho do lado do teu filho que vai estar adolescente, você vai falar para ele assim, cara, você revirava a sala de aula, você virava a carteira, professoras tinham que te segurar. Vocês vão rir muito ainda disso. Só que na hora que o teu filho cair na consciência de tudo o que ele passou, porque ele não vai mudar muito não, ele vai se tornar um adolescente dessa forma, ele vai se tornar um adulto dessa forma. E lá na frente, quando ele se tornar pai, ele vai falar, caramba, e agora? Que exemplo que eu tenho para dar pro meu filho? O que foi que eu conquistei revirando carteira, batendo nos colegas, as professoras tendo que me segurar? Qual foi a graça desse episódio? Na real, nenhuma. Não tem graça nenhuma. É o fim da picada de uma criança de 6 anos revirar uma sala de aula. Colocar 2 professoras para segurar uma criança de 6 anos. Onde já se viu isso? Que mundo que nós estamos?
Isso daí é o quê? Omissão na educação dessa criança. Com certeza tem uma omissão por trás. É aquele jogo de empurra. A ex joga a culpa no marido, o ex-marido joga na ex e ninguém tá resolvendo a situação. Ah, é o gênio dele que é assim. Então, protege através de desculpas, né? Ele é assim, o tio dele era assado, o meu avô também era assim, e a solução não chega. Enquanto a solução não chega, uma criatura dessa possivelmente lá na frente pega uma faca e mata um colega ou uma professora na sala de aula, porque não foi trabalhado com ele, de fato, a, os problemas que ele teve ali. Estão levando isso como se fosse uma fase e a fase vai passar. Não vai não, porque estão reforçando através dessa felicidade familiar, dessa chamada, né? Colocam a criança como se ela fosse não um transgressor, né? Mas sim uma pessoa de gênio forte. Eles amenizam o problema. Aí não, está reforçando para que ele seja um delinquente. Então, quando a criança apresenta qualquer tipo, né, de desvio comportamental, deve ser acionado um psicólogo, um terapeuta, sim. Mas muitas das vezes esse desvio comportamental está dentro do comportamento dos próprios pais que não assumem a sua responsabilidade de educar.